te dissesse que existe chance do leite que você compra não ser de verdade, você acreditaria? E se eu fosse além e dissesse que vários dos alimentos que consumimos frequentemente também não são o que dizem vender? Por isso, nesse vídeo, nós vamos destrinchar o escândalo da adulteração de alimentos. Parece leite, mas não é. Lamento te informar, mas essa é muitas vezes a realidade do leite que você compra assiduamente no mercado. Via de regra, é muito raro encontrar pessoas que sempre leem os rótulos, com todas aquelas letras pequenas, falando uma lista infindável de ingredientes. Afinal, por que alguém leria? Nós, naturalmente, confiamos que um produto que compramos há tanto tempo, que tem boa reputação, que é aprovado pela Anvisa e principalmente seja original. Ninguém entra na loja da Adidas esperando sair com uma cópia barata de um tênis que custa um salário mínimo. O mesmo vale para supermercados. Em um mundo normal, você não deveria ter que se preocupar em olhar o rótulo daquela caixa de leite que compra há anos, para verificar se é leite mesmo ou apenas uma mistura barata. Mas, infelizmente, eu vou te mostrar agora que você precisa sim ler os rótulos, pois eles escondem verdades obscuras. Todos os mamíferos tomam leite em seus primeiros dias de vida, mas apenas os seres humanos o bebem por toda a vida. Existem boas razões para isso. Leite é bom e nutritivo. Nutre desde um bebê recém-nascido até um idoso em seus dias finais, sendo capaz de fornecer energia e proteínas, além de ser bastante rico em cálcio, o que é absolutamente essencial para a saúde dos ossos e dos dentes. Segundo a Embrapa, cada brasileiro consome uma média de 166 litros de leite por ano, mas o leite que é vendido no supermercado nem sempre é esse cheio de nutrientes. Alguns deles não contribuem em nada para a saúde, justamente porque não são leite. O Brasil está acostumado com inflação alta, onde o dinheiro parece evaporar da carteira. Quando isso acontece, todo mundo sabe onde mais sentimos o impacto da crise: no supermercado. Arroz, feijão, carne, leite e os produtos derivados dele são alguns dos alimentos que mais disparam quando a inflação chega. A indústria alimentícia também sofre esses impactos, pois precisa repassar o aumento de preços, o que leva as pessoas a comprarem menos. Ela sairá no prejuízo, a menos que ela faça uso de alguns truques. Mude a fórmula de composição, retire os ingredientes mais caros e adicione uns mais baratos. E esses mais baratos são muitas das vezes menos nutritivos. Ano passado, o brasileiro viu em primeira mão como isso é feito, quando aqueles mais atentos notaram que nas prateleiras dos supermercados existia um outro produto sendo vendido ao lado dos leites, uma bebida láctea à base de soro de leite. Não só era vendido ao lado, como também parecia bastante igual aos seus pares de verdade. Mas não era. O nível de sinalização da diferença era precário, para não dizer praticamente inexistente. O produto consistia numa mistura de leite com soro de leite, um composto feito pela indústria para reduzir o preço ao consumidor. O soro de leite, contudo, sempre foi estigmatizado por ser usado na produção de queijos e similares, mas ao fim do processo sempre é descartado. Assim, quem iria querer tomar um líquido descartável? Afinal de contas, a indústria não desperdiçará algo bom. O Procon notificou os mercados que vendiam a bebida láctea ao lado do leite original, sem que deixasse extremamente claro que aquilo era qualquer coisa menos leite. Para você ter uma ideia do quão menos nutritivo e saudável é a tal bebida láctea, ela tem menos de 1/3 das proteínas do leite integral, metade da gordura e garante pouco mais de 1/3 do cálcio total fornecido pela versão original. Porém, não podemos nos precipitar. Você não morrerá ou ficará doente porque bebeu soro de leite, a menos que tenha predisposição a isso, pois apesar de terem uma qualidade inferior e serem muito menos benéficos, eles não são prejudiciais à saúde. O problema está na malícia de tentar nos vender algo que não é realmente o que queremos comprar. Mas agora nós vamos para a parte mais obscura da adulteração feita pela indústria alimentícia. Existem vários produtos alimentares derivados de leite. Afinal, quem não gosta de leite condensado ou doce de leite, não é? Mas o leite condensado da marca Moça, um dos mais comprados do país, foi um dos que sofreu uma mudança, onde a empresa buscou cortar gastos à custa da qualidade do produto. No ano passado, junto ao produto tradicional, as gôndolas dos supermercados foram inundadas por uma nova versão. A original tinha uma embalagem azul e a barateada era marrom. Pelo menos nesse caso, a sinalização existia. No rótulo era possível entender melhor a diferença entre as opções. Enquanto a caixinha azul era o leite condensado convencional, a marrom trazia uma mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido, algo muito similar ao leite integral e à bebida láctea que acabamos de ver. E esse não foi o único laticínio a apresentar uma fórmula peculiar e pior nos últimos meses. De acordo com especialistas, houve um aumento da oferta de opções que substituem parte do leite por outros ingredientes, como o soro de leite, o amido, o açúcar, a gordura vegetal e os aditivos químicos, como conservantes, saborizantes e
aromatizantes. Esses últimos são essenciais para que você não perceba a diferença de sabor, ainda que a diferença nutritiva seja gritante, assim como acontece com o suco em pó e o natural, sabe? O creme de leite também foi transformado e virou mistura de creme de leite. O queijo ralado virou mistura alimentícia com queijo ralado. O doce de leite, por sua vez, foi substituído pelo doce de soro de leite sabor doce de leite. Um pouco confuso, né? Mas é o que vendem para os brasileiros e não avisam lá muito bem. O grande problema, de acordo com especialistas ouvidos pela BBC Brasil, é que vários desses alimentos lácteos alternativos têm uma embalagem muito similar à original. Trazem no rótulo elementos que remetem ao leite e são colocados nas mesmas prateleiras que os produtos tradicionais. A verdade é que esses alimentos tinham a proposta de serem mais baratos e caberem no bolso dos consumidores, mas a bem da verdade, a diferença em relação aos itens convencionais é de apenas alguns centavos. Imagine só, pagar o mesmo preço ou parecido por um produto que não é o tradicional e que ainda por cima te oferece muito menos nutrientes. Não existe custo-benefício algum nisso, você perde sob todos os pontos de vista. Porém, é preciso enfatizar que a indústria alimentícia tem suas justificativas para isso, e principalmente ela é amparada pela lei brasileira para produzir tais alimentos de menor qualidade. A venda dessas opções é regulamentada pelo Ministério da Agricultura e pela Anvisa. Além disso, usar produtos de menor qualidade não é crime, mas sim uma demanda do mercado que as marcas têm o direito de cumprir. Legalmente falando, não tem problema, mas e quanto à sua saúde? Como ela é impactada? O consumo constante de produtos similares ao leite original e seus derivados gera preocupação entre os especialistas. Isso porque as pessoas que compram esses itens, que tendem a ter menor poder de compra, terão cada vez menos proteínas e vitaminas, jogando para baixo o nível de sua alimentação. Isso, consequentemente, afeta a sua saúde a longo prazo. Outro ponto que chama atenção em alguns desses produtos é o acréscimo de açúcar nas formulações. O leite naturalmente conta com seu açúcar natural, a lactose. Porém, as bebidas lácteas e afins são açucaradas de outras formas, adicionando xarope de glicose. Isso pode prejudicar a saúde coletiva do brasileiro. Haja vista que já existe um consumo excessivo de alimentos extremamente calóricos e ricos em açúcar. Também é preciso prestar atenção na adição dos compostos como corantes, emulsificantes, adoçantes, saborizantes e por aí vai. Tendo em vista que servem para replicar o gosto do produto tradicional, eles tornam o alimento ultraprocessado. De acordo com o Guia Alimentar para a População Brasileira, feito pelo Ministério da Saúde, o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado sempre que possível. Leia o rótulo atentamente. É bom observar se na lista de ingredientes logo de cara aparece xarope de glicose ou gordura vegetal. Porém, além de toda essa história de como a indústria alimentícia opera dentro da lei, para minimizar custos com produtos de menor qualidade, ainda existe algo pior, algo que está totalmente fora da lei e é definitivamente muito prejudicial à sua saúde. A FDA, espécie de Anvisa dos Estados Unidos, é um órgão que está extremamente atento às adulterações de alimentos que visam lucros. Ou seja, quando ingredientes importantes e de qualidade de um alimento são removidos e assim a produção é barateada, mas o preço final não. Essa prática, diferente de outras citadas até aqui, não é legalizada. Mundo afora, existem exemplos de alimentos adulterados vendidos como original. São vários os azeites extra virgem comercializados, mas que não são 100% azeite de oliva como é propagandeado. Em 2016, foi estimado que metade dos azeites nos mercados da Itália eram falsificados, com gordura vegetal barata na composição. Nos Estados Unidos, a FDA já listou vários alimentos suspeitos de adulteração, como mel, que muitas vezes é entupido de adoçantes artificiais, mas é vendido, adivinha só, como mel puro. Uma reportagem do The Guardian, baseada numa pesquisa com 9.000 restaurantes de todo o mundo, mostrou que quase 40% dos frutos do mar tinham sido fraudados. Em 2013, um escândalo na Europa, especificamente no Reino Unido e na Alemanha, revelou a presença de carne de cavalo em lasanhas e hambúrgueres que deviam conter carne bovina. Adulterações desse porte também aconteceram no Brasil. Em 2017, foi deflagrada uma ação policial batizada de Operação Carne Fraca, que revelou fraudes na produção de carnes, incluindo a venda de carne estragada e a inclusão de papelão no alimento. Isso mesmo, papelão na carne. Imagine quantos brasileiros não comeram uma carne que acreditavam piamente ser de qualidade, mas na realidade tinham papelão em suas entranhas. Esse tipo absolutamente ilegal e imoral de adulteração também aconteceu com o leite, mas dessa vez foi com um caso muito diferente das bebidas lácteas. Em 2013, um esquema de adulteração de leite foi descoberto no Rio Grande do Sul, onde o leite era misturado com ureia e formol, uma substância que é reconhecidamente cancerígena. Centenas de pessoas, entre produtores e distribuidores, estavam envolvidos nesse esquema. Já foi relatado em reportagem da BBC que até mesmo casos de adição de água oxigenada. Uma infinidade de alimentos adulterados ou barateados preenchem as prateleiras dos supermercados, dos melhores aos piores. Bebida láctea não é leite.
Mistura láctea não é leite condensado. Doce de soro de leite, obviamente, não é doce de leite. Do ponto de vista da lei, esses produtos podem ser vendidos. Do ponto de vista da saúde, é melhor ser evitado. Mas e do ponto de vista orçamentário? As empresas se beneficiam do menor poder de compra de muitos brasileiros que, pressa de fazerem suas compras mensais com o escasso dinheiro que lhes resta, acabam não lendo as letras miúdas do rótulo. De brinde, elas colocam os produtos similares do lado do original. Nesse caso, cair no conto do vigário é bem fácil. Com essa artimanha, elas seguem a lei, barateiam os custos e quem sai perdendo é você. Por isso, é importante ficar atento aos ingredientes dos itens que você consome, para não comprar gato e receber lebre. Quanto aos produtos do tipo papelão na carne, caso você veja ou saiba de algum estabelecimento praticando isso, não perca tempo em acionar as autoridades competentes como a Anvisa. Afinal de contas, comida de qualidade tem preço, mas saúde, não. Falando em escândalos alimentares, a fórmula infantil da Nestlé já foi acusada de tirar vida de crianças. Como isso aconteceu? É o que eu te mostro no vídeo aparecendo agora na sua tela. Por esse vídeo é isso, um forte abraço e bons negócios!